Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Esse é o LajeCast! Eu me chamo Eliel Rodrigues e estou aqui hoje indo buscar o nosso entrevistado do dia, tá? Esse é o terceiro episódio desta super temporada. Vamos estar recebendo aqui, já o nosso super convidado. E já adianto para você que quer adquirir conhecimento na área jurídica aqui voltado para o setor imobiliário, tá? Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho, tá? Para assim quando a gente postar um conteúdo você já ser o primeiro a receber em primeiríssima mão tudo que a gente está postando aqui, tá? Senhoras e senhores, trago para vocês aqui o nosso terceiro entrevistado aqui nesse nosso episódio, o terceiro episódio indo aqui para o ar. Doutor Ian Teixeira, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o LajeCast, tá? Um programa aqui voltado para o mercado imobiliário. E já apresento aqui para vocês, tá? Doutor Ian, ele é o nosso representante, é o nosso coordenador jurídico aqui do Grupo Laje Engenharia, tá? Grupo TWT. Tem a honra, tem o privilégio de ter aqui o nosso doutor Ian aqui encabeçando aqui o jurídico. Doutor Ian, se apresente aí para o nosso público, tá? Primeiro é uma satisfação, uma honra imensa poder lhe receber aqui. Pô, Léo, obrigado pelas palavras aí, pela apresentação. Eu me chamo Ian Lima Teixeira, sou natural aqui de Belém do Pará. Tô aqui na Laje há pouco mais de um ano e tem sido uma experiência desafiadora conhecer, mergulhar o cenário imobiliário e as formas que o direito se relaciona com esse assunto, com essa temática. Eu confesso que na área, assim como em todas as áreas que a gente trabalha e que a gente vivencia, a gente descobre novas oportunidades e novos conhecimentos, né? E esse período que eu tenho trabalhado aqui na Laje, já havia atuado na área civil, com a área de imóveis, mas eu fiz uma imersão nesse último ano e tem sido uma experiência muito engrandecedora. Eu já estou na vida jurídica aí há quase 8 anos e dedicados exclusivamente, eu diria, à atividade imobiliária, pouco mais de 3 anos. Que bacana. Então, vai ser legal esse papo que a gente vai tocar aí. Temos muitos assuntos para compartilhar e para aprender juntos. Muito massa. Vamos entrar, mergulhar aqui, né, e tirar umas dúvidas aqui que pairam, né, sobre o mundo imobiliário. E, doutor Ian, eu queria começar aqui, primeiramente, com o que é necessário para a gente poder firmar um negócio, né, para ele poder ter um peso jurídico, né, para ele que ele seja ali juridicamente perfeito, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente diz, né, mas isso eu quero ouvir do especialista, né? Mas o que geralmente os corretores falam, tem que ter lá um vendedor assinando o contrato, um comprador, tem que ter no mínimo 2 testemunhas e tem que ter o pagamento do ato. É dessa forma mesmo, doutor? Bom, Eliel, esse assunto é muito legal porque o assunto ele é normatizado pelo nosso Código Civil e basicamente a lei ela estabelece 4 requisitos. Eu vou ser bem sucinto, não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas estabelece 4 requisitos para que o negócio jurídico ele seja perfeito, né? O primeiro elemento, ou o primeiro requisito seria a capacidade das pessoas, dos agentes que estão pactuando o contrato. Então, para ser bem sucinto, essas pessoas têm que ser maiores de idade, essa pessoa tem que estar em plena condição das suas capacidades mentais, civis, de decidir por elas mesmas, né? Então, esse seria o primeiro requisito. O segundo seria o objeto do contrato, ele tem que ser um objeto lícito, possível e determinado. Esse é um termo que a própria lei impõe, ou seja, um objeto lícito. Eu não posso fazer um contrato para vender droga, por exemplo, porque a droga é lícita. Ele tem que ser possível. Eu não posso vender um pedaço de terra no céu, porque não é possível. Entendi. E tem que ser determinável. Eu não posso vender algo abstrato que eu não consiga determinar exatamente o que é. Esse seria o segundo requisito. O terceiro requisito seria a obediência à forma legal, né? Ou seja, o nosso Código Civil ele explica algumas coisas que têm que ser feitas para que o negócio jurídico ele seja válido. A exemplo do que você falou, o contrato,
assinado a próprio punho, ele só é válido, ele só tem força de título executivo extrajudicial quando tem duas testemunhas. Então é muito comum no âmbito comercial, bancos, transações comerciais em geral, o comprador assina, o vendedor assina, e ambos acham que o contrato ele está pleno, válido, e aí quando você vai executar, por exemplo, na justiça, você verifica que o juiz entende que aquele contrato ele não é válido, eu não digo 100% inválido, ele só não tem força de título executivo. Você vai precisar fazer uma ação chamada monitória, muitas das vezes, para poder dar força executiva, para você poder executar aquele contrato, que dá muito mais trabalho. Então, esse terceiro requisito seria a obediência à forma legal que deve ser feito. E o quarto e último seria a livre manifestação de vontade, né? As partes têm que manifestar vontade de forma autônoma, elas não podem ser influenciadas, coagidas. Acontece, vou dar 2 exemplos que ficam muito claros a gente entender isso aqui. Por exemplo, o contrato é inválido, ele é nulo quando ele é feito sob coação, quando eu estou ameaçando alguém a fazer aquilo. Outro exemplo, quando eu estou pressionado. É muito comum nos contratos, em hospitais, a pessoa à beira da vida e da morte oferece uma condição, uma cirurgia mais cara, mais difícil, a pior possível, naquele momento de maior fragilidade psicológica. A pessoa aceita uma condição de fragilidade e aquele contrato também pode ser nulo. Tá? Então, obedecidos esses 4 requisitos, aí o contrato é válido. Que bacana. É muito mais, tá, pessoal, do que... Por isso que a gente traz especialistas aqui em cada segmento para poder tirar, né, as nossas dúvidas e a gente poder se aprofundar. E aí até um ponto aqui que o Dr. Ian falou, ele ainda foi raso, tá? Ainda se aprofunda cada vez mais, né? Em cada um desses pontos, exatamente, né? Nosso tempo aqui ele é curto, então a gente tem que aproveitar ao máximo aqui o nosso entrevistado, tá? Então, olha, anota tudo isso aí, porque é super válido, tá? Pessoal, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E olha, só uma coisa, acho que o LajeCast, a proposta é um oceano de conhecimento com 2 dedos de profundidade, porque depois cabe a quem está ouvindo aí se aprofundar, na verdade? Verdade. A gente transmite a informação e o desenvolver do conhecimento depende de cada um de nós. Ah, muito bacana isso aí que você colocou. E eu queria... fazer aqui uma outra pergunta, até para que a gente possa até se aprofundar, né? Iniciar. Como que o jurídico ele entra no cenário imobiliário? Qual que é a porta de entrada? Vamos lá para o nosso público aqui poder entender a raiz lá de onde o jurídico ele começa a atuar ali dentro daquele projeto, dentro daquela venda imobiliária. Bom, o jurídico ele vai se inserir no mercado imobiliário, assim como em várias outras vertentes do mercado, em vários ramos de atuação. Então tem o jurídico que vai trabalhar só com a parte a parte regulatória, a parte de emissão de licenças, regularização fundiária nos casos de imóveis rurais, a regularização de terrenos urbanos, licenciamento de obra, licenciamento ambiental. Então, o pré-obra, a parte da concepção do projeto, que é a parte que a gente não vê, o pedreiro, o engenheiro, ela requer uma expertise de profissionais que tenham capacidade para juntar todo esse arcabouço aí administrativo para poder dar o pontapé inicial da obra. Então eu diria que uma vertente do mundo jurídico seria essa parte regulatória, essa parte legal, né, da parte pré-obra. Aí a gente vai avançando um pouco mais. A gente tem o jurídico interno do ramo imobiliário, ele vai ter também uma atividade muito multidisciplinar. Você vai trabalhar muito com contratos, né, principalmente com contratos. Então vai analisar os contratos de compra e venda. Por exemplo, toda e qualquer... A empresa que está construindo, ela necessariamente vai precisar comprar telha, vai precisar comprar lajota, ela vai fazer contratos com fornecedores de outros estados, que vão haver dúvidas tributárias de quando o ICMS cobra lá, se cobra aqui. Então, toda essa tratativa, tanto da relação empresa-cliente, tanto com a relação empresa, construtora, fornecedores, todos esses contratos passam pela gestão e pela análise do jurídico interno da empresa, né? Então, eu diria que esse braço contratual, essa vertente dessa capacidade de fazer gestão e análise de contratos, ela sem dúvidas é a força que mais impulsiona o jurídico. Mas a gente também tem a parte de licitações, né, que é uma outra atividade, que não é exclusiva só do direito, mas principalmente
profissionais do direito trabalham com as obras públicas, né? Diferente da seara particular, em que a gente compra um terreno, faz todo o escopo do processo do empreendimento. Nos certames públicos existe um processo definido para isso, que também demandam profissionais com essa competência. Então eu dei aqui alguns panoramas, algumas possibilidades, e ainda tem uma última, que é o profissional que vai atuar diretamente na questão processual, judicial, defendendo os interesses da empresa no âmbito judicial, né? Então nós temos essas vertentes, todas essas possibilidades que o profissional do direito ele pode atuar no ramo imobiliário. E aproveitando esse teu gancho aqui que você falou, né? Falou dos contratos, né? Que isso começa desde lá de trás, né? Desde a concepção lá do produto em si que vai para o mercado. Falou lá da lajota, né? Da mão de obra, tudo vai estar dentro de contratos, né? Por isso que tem que ter lá o amparo jurídico, perfeito. Né? Para que saia algo juridicamente perfeito aí para venda. E aí uma dúvida aqui. Uma pergunta: o que os clientes, tá? Isso até eu instigando, me colocando no lugar do cliente aqui. O que o cliente ele deve prestar maior atenção no contrato? Tanto isso o cliente que está comprando, como no caso o cliente do escritório jurídico, que no caso é a construtora, né, que está contratando ali o escritório jurídico. O que esses clientes eles devem observar dentro desse contrato? Eliel, eu vou procurar resumir aqui algumas coisas, mas antes disso, eu sempre recomendo que contratos que têm uma relevância financeira significativa, é sempre bom buscar um profissional da área, antes da gente passar uma receita pronta de bolo, que por vezes pode ser irresponsável, né? A gente sabe que, infelizmente, a linguagem jurídica ela ainda não é tão acessível assim. Existe hoje um desenrolar para que se torne cada vez mais assim, mas ainda não é. Então, a primeira recomendação é procure um advogado da sua competência, do seu conhecimento, da sua confiança, e procure informações junto a ele. Mas, passada essa recomendação, vamos lá ao que a gente acha interessante analisar num contrato no ramo imobiliário. Então, primeiro, você vai verificar se esse imóvel ele já está. É muito importante você verificar se de fato esse imóvel ele está regular, né? Se a obra tem habite, se verificar a empresa, qual é o status, a saúde financeira, qual é a condição dessa empresa. Tem vezes que a empresa já está em recuperação judicial, está passando por situações complicadas e o cliente nem sabe disso porque ele não fez uma pesquisa prévia, né? Então é interessante estudar um pouco o empreendimento e a empresa com quem você está fechando para você entender o nível de risco dessa transação. Em segundo lugar, verifique também as condições de prazo para a entrega do empreendimento. É muito importante, a pessoa que está adquirindo o empreendimento, ela tem que atentar para esse detalhe, porque a partir dali vão suceder uma série de outras consequências, né? A obra tem previsão para iniciar e para terminar, né? Inclusive, tem a questão da tolerância de 180 dias, que o cliente tem que saber disso, né? Isso é aqueles 6 meses, né? Exatamente, exatamente. Então, se a obra, por exemplo, no contrato, poderia terminar em janeiro de 2023, ainda tem 180 dias, que é um prazo de tolerância legal, que autoriza, sem penalidades, a construtora a prorrogar esse prazo. Então, é importante atentar para esses prazos para que o próprio cliente se antecipe e se condicione a sair do aluguel, a alugar, a fazer os seus investimentos. Uma outra coisa é atentar para as taxas de juros, né? Outra coisa que normalmente não se observa: quais são as condições que estão sendo impostas no contrato, para que não haja dúvidas. Retire a dúvida. No momento da assinatura do contrato é um momento muito importante, não se faz baseado só na emoção, só no momento. É muito importante, é claro, é uma realização de um sonho, mas tire as dúvidas quanto às taxas de juros, né? Quanto às condições que vão ser feitas para pagamento. Tudo isso um outro detalhe também muito importante: as condições de entrega das chaves. Tem empreendimentos em que pese, não seja a praxe do mercado,
Alguns empreendimentos, por exemplo, aceitam entregar a chave mesmo ainda havendo dívidas, né? Outros não, a grande maioria não. A praxe do mercado hoje, juridicamente falando, né, é somente disponibilizar as chaves, a posse, a emissão na posse do cliente, quando o cliente de fato já adimpliu todas as suas obrigações com a construtora. Pode até ter a questão do financiamento, que já é com o banco. Mas tudo isso tem que ser analisado para que depois, quando você recebeu as chaves do seu imóvel, quando a obra terminou, as pessoas não tenham nenhuma surpresa, nenhum dissabor na ocasião do recebimento das chaves e do desenrolar do negócio. E tudo isso tem no contrato, doutor? Tudo isso está no contrato. É para ter ou tem que ter? Tem que ter. Tem, né? Que ter, né? A gente diz assim, o contrato, as pessoas falam, poxa, o contrato aqui que eu tenho é 16 páginas. É difícil ler, é chato ler, é verdade. Mas tem toda aquela quantidade justamente para você conseguir delimitar, explicar, determinar todas essas condições, todas essas situações. E eu costumo dizer que para o nosso contrato, a gente vai, na medida em que as coisas acontecem, na medida em que um evento novo que a gente nunca ia esperar que ia acontecer, acontece, a gente vai lá e, pô, vamos criar essa cláusula para proteger essa situação. Que muitas vezes protege a empresa e o cliente. Então, o contrato, ele é para ter todas essas informações, né? E lembrando que se não tiver, havendo dúvidas do contrato, as dúvidas são dirimidas na justiça. É necessário ajuizar uma demanda judicial para tirar dúvidas que, porventura, estejam omissas no contrato, o que é muito complicado, né? E, doutor, e até fazendo aqui puxando aqui pra gente, né? Nós somos da Laje Engenharia, né? Então, quero deixar aqui para você, que está buscando comprar o teu empreendimento, tá? Os nossos contratos, né, foi até revisionado aí por toda a equipe do jurídico e tudo, e a gente está tirando aquela linguagem mais do juridiquês, né, que é juridiquês, né, que é uma linguagem que advogados, promotores, juízes são acostumados, mas muitas das vezes o nosso cliente lá, ele não está tão acostumado com esse tipo de abordagem, com esse tipo de informação. E o nosso, ele traz uma leitura um pouco mais simples, né? Simplificada. Doutor, eu tenho uma dúvida com relação ao que o senhor estava falando aí sobre esses pontos, que o senhor falou que para buscar saber sobre a saúde financeira ali da construtora, saber se aquela construtora é idônea, tudinho. Isso essa informação, ela é acessível para os clientes? Onde que o cara consegue ali, onde que o cliente consegue buscar essa informação? É através do Google? Tem algum link específico? As empresas que... Tem duas situações aí, tá? Então vamos lá. A primeira delas, as empresas que estão em recuperação judicial, lá no nome da empresa, na Receita Federal, fica constando. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. Você pega lá a Oi, pega o CNPJ da Oi, coloca lá na Receita Federal. Quando você botar lá e baixar o cartão CNPJ, vai estar lá, Oi S.A. em recuperação judicial. Então, só por ali você já consegue ver, já consegue verificar se a empresa está em recuperação judicial, por exemplo. No entanto, não é só a recuperação judicial que aponta a saúde ou a não saúde financeira da empresa, né? Então, às vezes, você verifica, por exemplo, você vai lá e entra no Google e verifica que aquela empresa foi envolvida está passando por um processo de litígio entre os sócios. Aquela empresa foi envolvida num escândalo de corrupção, por exemplo. E aí você, mesmo que ainda não tenha ocorrido um evento dessa natureza, você já consegue se antecipar, né? E verificar que, por exemplo, talvez aquela empresa não seja uma empresa que esteja de acordo com os seus valores, com as suas perspectivas. Talvez uma empresa, por exemplo, que você estuda ela no mercado e você vê que ela é recorrente, ela é contumaz no atraso da entrega dos empreendimentos, sem justo motivo, né? A gente tem que até fazer uma meia-culpa, né, Eliel? Porque nós passamos por um momento recente de pandemia, né, uma série de restrições sanitárias que justificaram sim o atraso de vários empreendimentos. Mas quando a gente olha uma empresa que é quanto mais, mesmo sem haver motivos para tal, é um enorme fator para que aquela pessoa desista de fazer aquele negócio. E isso é até uma dúvida, seria a minha próxima dúvida que eu iria tirar com o senhor, é com relação aos 180 dias, né, que
reza lá no contrato que pode-se, por algum eventual, ter um atraso de obra. Esse prazo, vamos dizer assim, esse tempo que tem, né, essa carência que a construtora pode se fazer uso, ela está diretamente ligada a algum fator, exemplo, pandemia, epidemia, greve, tem que estar atrelada a algum desses fatores ou não? É algo que a lei ela garante isso lá para o construtor e o construtor pode fazer uso deliberado desse prazo de carência? Esse prazo de carência, ele deve ter um motivo, né? O uso deliberado dele, o construtor não pode, ao seu bel prazer, atrasar a obra sem haver um motivo, tá? Então, a ideia da lei não foi dar um gap sem razão alguma para o construtor. Ao contrário, foi de dar ao construtor, minimizar o risco do construtor no sentido de, eu sei que o ramo da construção civil é um ramo de muito risco, a gente sabe que envolve fornecedor, material, mão de obra, a parte regulatória, tratativa com a própria parte laboral, sindicato. Então, existem vários fatores que podem atrasar, dificultar o processo, e é um risco muito grande para a construtora. Então, havendo motivos, né, que ocasionem o atraso da obra, e a empresa ela deve ter esses motivos, ela tem a possibilidade de estender o prazo de entrega da obra para 6 meses. Mas não é de forma deliberada, né? Não é de forma deliberada. Entendi. Doutor, e aproveitando, falando aqui, né, sobre esse prazo, sobre essa carência, quais são as consequências aí que pode tanto acarretar para o cliente, né, que a gente sabe que ele está ali com expectativa, ele comprou sabendo que tem um prazo, né, para ele poder receber, e tem também o outro lado, que é a construtora, né? Então, queria que o senhor desse um parâmetro aí, qual que seriam as consequências isso que o cliente pode ter e que a construtora ela também possa vir a ter neste âmbito aí de atraso. Léo, para ser bem sucinto, talvez a principal consequência seja a possibilidade de rescisão do contrato, né? Então, aí eu lembro mais uma vez, é muito importante ler o contrato para verificar quais são as condições de rescisão, mas, regra geral, quando uma das partes do contrato não cumpre a sua obrigação, e a obrigação da construtora é cumprir o prazo. Então, se ela não cumpriu o prazo, havia justo motivo, gozou daqueles 6 meses de tolerância, não cumpriu o prazo, o cliente ele pode reivindicar os seus direitos, né, por perdas e danos. Por exemplo, é comum o cliente alegar lucros cessantes, ele está deixando de ganhar dinheiro, é uma ação que a gente pede, né? Ora, com esse imóvel em mãos, se eu tivesse, eu poderia alugar, eu estou pagando hoje o meu aluguel, eu já deveria estar morando no imóvel que eu comprei, então esse cliente ele pode pedir lucro cessante, esse cliente pode reivindicar pela própria rescisão do contrato, né? Então são N possibilidades que podem surgir em decorrência do atraso da entrega do empreendimento. E a recíproca é verdadeira. Quando o cliente também deixa de cumprir suas obrigações do contrato, surgem possibilidades semelhantes para o construtor. O cliente, por exemplo, deixou de pagar a mensalidade 1, 2, 3 meses, né? Tem muita gente que diz assim, só pode cobrar depois de 3 meses. Não existe isso em lei. A lei diz que isso é uma discricionalidade das partes. Tem contratos que se dever 1 mês e não responder e não pagar, você já pode estar passível. É lógico que para ter segurança jurídica a gente estipula um prazo maior, né? Mas, uma vez que o cliente também não cumpre sua obrigação, surge o direito da construtora de rescindir o contrato, buscar seus direitos também, né? É normal as construtoras, isso até para que o cliente ele possa ter essa dúvida aqui tirada. Quando que eu posso considerar que aquela obra ela está atrasada? Vamos dar um exemplo aqui, a obra era para ela ter sido entregue no dia 30 de janeiro de 2020, por exemplo. Tá.
Então a gente vai ter aí 6 meses aí pela frente. Então, teoricamente seria 30 de julho. Perfeito. Quando que o cliente ele pode considerar um atraso, isso e até vias de processo jurídico, quando que ele pode entrar requerendo isso? É nesta data que tem no contrato, 30 de janeiro, ou somente após os 180 dias? Aí a gente vai entrar naquela situação de se há motivos ou não, né? Então, quando a gente verifica, por exemplo, se o cliente ele entrar logo após o vencimento do contrato, sem ser aqueles 180 dias, caberá ainda à construtora apresentar suas razões de defesa e mostrar que, na verdade, havia motivos, né, práticos que garantiam a ela a tolerância de 180 dias. A gente recomenda, até por uma questão de economia processual, que o cliente ele aguarde os 180 dias, né? Porque aí não vai ter mais, não tem para onde correr, né? Não teria justificativa. Não teria até a tolerância já haveria sido utilizada por parte da construtora. Então, de forma inequívoca e assertiva, o ideal seria após esse prazo, porque aí não haveria outra condição se não arcar com as consequências do atraso por parte da construtora. Boa, muito bom, tô gostando muito desse episódio, tá? Porque tá sendo bem esclarecedor aqui pra gente, tá? E, doutor, quais são os marcos aí que me sinalizam o início das obras, né? E o término das obras? A gente falou aqui em questões de contratuais, né? Sobre o atraso, ali, o prazo de 180 dias, tudo bem. Mas qual que é o marco ali que vai me sinalizar, eu como cliente, que aquela obra ela iniciou ou que aquela obra ela finalizou? Legal. Os marcos administrativos que celebram o início e o término da obra, eles são o alvará de obra e o habite. Ambos esses documentos, eles normalmente são expedidos pela prefeitura do local que a obra está sendo realizada, né? Então a gente tem ali o alvará de obra. É um documento aqui em Belém, por exemplo, emitido pela Secretaria de Urbanismo. E nesse alvará, o poder público ele vai se certificar de que a empresa ele vai analisar o projeto para ver se o projeto está compatível com as normas de construção do município. Aí tem vários detalhes, índice de permeabilidade do solo, eu não posso concretar todo o chão, tem que ter permeabilidade. Eu tenho que respeitar os espaços, as interseções, os descontos de uma área para outra, o espaço de passeio. Aí tem várias normas técnicas que engenheiros e arquitetos sabem muito melhor que eu, mas a prefeitura, nesse primeiro momento, ela analisa toda a viabilidade daquele projeto e do empreendimento, analisa se aquele terreno, local onde a obra vai ser realizada, está com a quitação tributária dos seus impostos, do IPTU, né? Então ele vai fazer toda uma análise preparatória para dizer, tudo bem, o projeto que vocês têm, ele está apto, ele está de acordo com as normas, podem iniciar a obra. Então esse alvará de obra é o documento que inicia, que mostra que aquele empreendimento está apto para ser iniciado, né? E isso é algo muito importante, né? Porque por vezes dizer que uma coisa está pronta é uma coisa, né? E ver que ela está pronta é totalmente diferente. Então, quando o poder público emite o alvará de obra, significa que aquele empreendimento está pronto para ser construído. Com respeito ao final da obra, se num momento o alvará marca o início, o habite-se ele marca o final da obra. Então, o que é o habite-se? O habite-se ele é um documento expedido também pelo órgão público, normalmente pela prefeitura, e ele tem por finalidade verificar as condições de rigidez, de saúde, de habitabilidade, de segurança daquele empreendimento. Então vamos verificar ali como é que está a situação da água, vamos verificar se tem as normas de incêndio, enfim, toda uma questão de segurança, de habitabilidade, de convivência sanitária, se está sendo respeitada.
Se tem elevador ali, tem que ter o laudo técnico, vão verificar tudo, de modo que vão dizer o seguinte, olha, foi construído, foi vistoriado e está seguro para habitação. Por isso que o nome é habite-se, né? É como se o poder público estivesse dizendo, olha, pode habitar. Tá seguro. Tá seguro, né? Tá validado aqui pela Então, gente. o habite-se marca o final da obra e o habite também marca o momento singular da compra, né? Que é o momento em que abre-se a possibilidade de entregar chaves para o cliente, né? Ou seja, daqui, ó, daqui a sua chave, você cumpriu sua obrigação do contrato, nós cumprimos a nossa, tá aqui o seu imóvel, o seu sonho, a sua moradia, né? Então, esses são basicamente os dois marcos aí de início e final de obra. Então, para ficar na sua memória aí, tá? O que marca o início é o alvará, onde também o poder público chancela dizendo, ó, pode-se iniciar a obra. E o habite, onde também o poder público, ele chancela dizendo, pode entregar, que já está ok. Não é isso, Tom? Exatamente. Perfeito, então olha só, iniciamos lá na nossa conversa aqui falando sobre os pontos que devem chamar ali a atenção, né? Antes mesmo de ser concebido o produto, depois do produto, os pontos que é inerente ali ao contrato, né? O que deve ser chamada ali a nossa atenção naquele contrato no momento que a gente está lendo, fazendo aquela leitura, embora que seja uma leitura extensa. Né? Chegamos agora no momento e falamos também sobre os prazos, né? Questão também de atraso, que muitas das vezes é possível acontecer, tá? Sempre tendo um motivo que seja realmente respaldado, isso juridicamente, não é ao bel prazer, como a gente Sim. mesmo viu aqui. Chegamos aqui à entrega do empreendimento. E aí eu queria que a gente pudesse até explorar um pouco mais. O que é necessário para a gente poder entregar o empreendimento? Eu sei que é necessário o Habits me disse que eu entreguei o empreendimento. Mas quais são os pontos assim fundamentais que o nosso público, tanto os corretores como clientes, como até quem gosta aqui desse nosso conteúdo, possa ter em mente o que é necessário, quais são os pontos principais que agora está sendo entregue um produto e eu tenho que prestar atenção, quais são os trâmites para a entrega de um empreendimento? Tá, eu vou tentar seguir a sequência cronológica dos fatos para a gente conseguir entender melhor. Então, saiu a Bits, a possibilidade de entregar a chave para o cliente. Então, o que se faz normalmente? A sequência dos atos não necessariamente precisa ser assim, mas normalmente o é. Então vamos lá. Se tratando de um empreendimento de incorporação imobiliária, a gente vai ter a necessidade de instaurar um condomínio se ele ainda não tiver instaurado, né? Então a gente sabe que existem empreendimentos que são feitos em fases, às vezes a fase 1 foi entregue, o condomínio foi instaurado, e depois vai ser entregue a fase 2, não vai precisar instaurar um novo condomínio. Mas a gente vai partir da premissa de algo novo. Então, saiu a Habite-se, a gente chama todos os clientes que adquiriram aquele produto para uma assembleia chamada Assembleia Geral de Instauração, a famosa AGI. E ali nós vamos deliberar vários pontos de interesse do condomínio. O primeiro deles é uma formalidade, é o interesse amplo de todas as pessoas que estão ali para instaurar o condomínio. Entender que aquele espaço vai ser um condomínio. Isso seria na primeira, né, doutor? Na primeira. Se fosse faseado na primeira fase, seria exatamente. Isso. Então ali a gente vai fazer, nessa assembleia, vai ser deliberado sobre a instauração do condomínio, vai ser deliberado sobre a escolha do síndico e subsíndico, vai ser deliberado sobre a escolha do conselho consultivo, vai ser deliberado sobre taxa condominial, vai ser deliberado sobre a escolha da administradora. Então essa assembleia, ela é fundamental, primordial. Às vezes, alguns clientes ou alguns adquirentes, eles faltam essa assembleia e depois se lamentam, porque queriam ter opinado ou queriam ter feito uma sugestão e que passou. Você pode, é lógico, fazer depois, mas existem coisas, por exemplo, a escolha do síndico vai durar por aí, no mínimo 2 anos, né? Então é muito importante participar desse processo. Então doutor, só fazendo aqui até chamando a atenção aqui do nosso público, para você que está comprando aqui um empreendimento na planta,
de suma importância, né? Eu acho que pelo que o senhor colocou aqui, eu acredito que esse é o momento, eu acho, crucial, é o primeiro passo ali que está dando. Perfeito. E eu acredito que o mais importante, né? Depois do recebimento ali Com das certeza. chaves. Isso acontece antes ou depois do recebimento das chaves? Isso aqui também vai ficar claro aqui pra gente. Mas eu acho que é um passo muito importante essa assembleia de instauração lá do condomínio, não é isso? Perfeito. A gente normalmente procura fazer antes, para que, da feita que o colaborador ele receba as chaves, toda a parte administrativa já tenha sido realizada, né? O ideal é que seja muito próximo, tá? A gente fala que é antes, mas são dias antes, não são meses. Então, a gente, por uma questão de estratégia e de bem-estar de relacionamento com o cliente, a gente entende que é melhor sanar todas as pendências administrativas para deixar a cereja do bolo para o final, né? Aquele momento especial de você receber suas chaves e saber que você não vai ter ali mais uma outra atividade administrativa para fazer. Então a gente faz normalmente a assembleia de instauração do condomínio, posteriormente a gente faz a entrega das chaves, né? Posteriormente a gente faz a entrega do condomínio a essa comissão que foi escolhida naquela Assembleia Geral de Instauração, síndico, subsíndico. Então o condomínio, as áreas comuns têm que ser vistoriadas, têm que ser recebidas. Então o time de engenharia prepara um relatório, uma vistoria técnica e passa ali todos os itens, churrasqueira, salão de festas, salão de eventos, enfim, toda aquela área comum para que seja recebido, né? Então, a partir daquele momento em que a gente já tem o condômino, o cliente recebeu as chaves, a Assembleia Geral de Instauração foi feita, já foi definido todo o corpo condominial, o condomínio foi vistoriado, aí sim a gente considera que houve a entrega do empreendimento, né? É claro que existem responsabilidades de garantia do empreendimento. A gente esquece às vezes que o condomínio, a casa é um produto, né, Léo? Verdade. É um produto, como outro que você compra, como um celular, é um produto. E esse produto, ele tem uma condição de garantia diferenciada. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo de garantia para os produtos de consumo, eles são de 90 dias, 3 meses, né? E no caso do empreendimento, regra geral, aqui eu não vou entrar nas particularidades, é 5 anos, né? Então, por exemplo, você tem um problema no imóvel, parte do chão do seu espaço cedeu sem que você tenha dado causa àquilo, né? Aí você tem 5 anos de garantia para buscar isso. Isso vai estar onde? No manual do cliente, né? Todo empreendimento, a gente, ao término da entrega, no ato da entrega, a gente também entrega o manual do cliente. Ali estão todas as condições, as especificações técnicas, as condições de garantia que vão garantir o relacionamento pós-venda, pós-entrega desse cliente com a construtora. Cara, muito bom. E aí foi citado aqui sobre garantias, né? E aproveitando esse tema garantias, que isso é algo que vem lá depois da entrega, né, do empreendimento, a gente sabe que não é um robô que faz um apartamento, né? É um material humano, e a gente sabe que o material humano em algum momento pode sim haver falhas humanas, né? Então pode haver um ralo entupido, né? Pode haver ali um dreno que não está realmente servindo ali como um dreno, né? Então essas particularidades, que tudo isso vai estar lá dentro do memorial de entrega, né? Lá do proprietário. E como que o cliente ele faz para ele poder se valer dessa garantia? Ele tem que entrar com ação judicial? Como que é? Isso é algo difícil para o cliente ter acesso a essas garantias? Como que funciona? Não, na verdade, a garantia do cliente ela não precisa ser provocada judicialmente. Pelo menos não inicialmente, né? Uhum. O cliente ele deve ter em mãos o memorial descritivo do empreendimento. O memorial descritivo é um documento
onde constam todas as especificações técnicas do empreendimento, quantos contos cômodos, a forma do revestimento, tudo vai estar descrito ali, a forma do piso, como vai ser a porta, como vai ter tudo escrito ali nesse memorial descritivo. E aí, por exemplo, se no memorial descritivo consta uma informação e a entrega, por algum motivo, de repente houve um desajuste ou um conflito de informações, o cliente ele pode administrativamente provocar essa solicitação junto à construtora, e a construtora analisará o caso, né? Por vezes, eu costumo dizer que o direito não é uma ciência exata, então às vezes aquilo que o cliente ele acha que está bem claro ali naquela condição não está. Então, mas numa situação bem prática, a exemplo de um chão que cedeu, o cliente ele solicita administrativamente e a construtora irá reparar. E se a construtora se recusar a reparar, o cliente tem todo o direito de buscar os seus direitos na justiça, e inclusive com dano moral, né? Porque quando você, em muitos casos, quando há uma boa fé do cliente em tentar resolver o problema administrativamente entre as partes e não há da empresa, da construtora, na hora de resolver judicialmente, além do serviço propriamente dito, também cabe indenização. Perfeito, perfeito. Olha, já estouramos aqui o nosso tempo. Verdade. Né? Mas é um papo super bacana aqui que na verdade, o que a gente expôs aqui é o raso, né? Como a gente mesmo falou. Dava pra gente se aprofundar muito mais, mas a gente tem um compromisso aqui com vocês de criar um conteúdo que seja rápido, que não seja um negócio tão demorado, mas que leve um conhecimento. Eu acho que Dr. Ian, muito obrigado, viu, assim, pelo conhecimento que você pôde passar aqui pra gente, né, tirou bastante dúvidas, né, abriu os olhos até do cliente que ele não tem tanto conhecimento no aspecto jurídico, né, do negócio. Então, assim, abriu bastante os nossos olhos. E eu queria que você deixasse aqui um último recado e aqui para os nossos ouvintes aqui, os nossos seguidores. Deixa um recado aqui para todo mundo, se esse recado aqui ele pudesse ser transmitido a todo o universo, o que você gostaria de falar aqui para todos? Bom, gente, queria primeiramente agradecer essa oportunidade, desejar a todos aí muito sucesso, muita paz, muitas bênçãos. A gente, cada um nas nossas áreas, dentro das nossas atribuições, nós somos importantes, relevantes, né? Eu entendo que tudo funciona com sinergia, né? Só existe construtora porque existe cliente, só existe cliente porque tem construtora. Então, todos nós somos importantes. O direito ele se insere nesse mundo imobiliário como uma ferramenta de apoio. Eu sempre digo, eu não sou atividade fim. A Laje Engenharia não é o escritório de advocacia. Então, a gente procura, dentro das nossas possibilidades e limitações, entregar um produto de qualidade, impactar a vida das pessoas através do nosso trabalho, através das nossas condições, né? Esse é um propósito que eu vivencio e que eu tenho muita aderência com os valores aqui da empresa, da Laje Engenharia, né? Nós que fazemos parte da empresa sabemos muito bem disso. Nós temos por propósito entregar produtos que agreguem valor à sociedade e à vida das pessoas. Ontem, por exemplo, tivemos uma entrega de um empreendimento e a gente viu quantas e quantas pessoas não vão morar, vão ter momentos especiais, felizes ali, e isso dá sentido ao nosso trabalho. Então, deixo como mensagem final essa mensagem de que cada um de nós, né, compõe uma engrenagem ali que juntos a gente faz a diferença. Juntos a gente consegue, unindo propósito, valores, dedicação, trabalho, suor, a gente consegue entregar coisas boas no final do dia com a graça de Deus. Tá? Conta sempre com a gente. Que bacana. Doutor Ian, onde que o nosso público ele consegue te encontrar? Deixa aqui o teu Instagram, tá? Para que quem quiser lá tirar uma dúvida, né, falar contigo, começar a te seguir, acredito que você deva postar também aí algum conteúdo. Fala aí teu Instagram. Meu Instagram é Ian, com I-I-A-N, ianteixeira.adv, tá?
o arroba aí. Perfeito. E podem me encontrar aqui no escritório da La Engenharia, no edifício Palladium, aqui na Governador José Malcher. E se for por Icoraci um dia, não deixe de me mandar mensagem que a gente vai tomar um tacacá juntos lá. É isso aí, doutor Ian. Muito obrigado, tá? Meu Agradeço demais aí a parceria. Você é um cara, um coração aí gigante, né? Que Deus tem me dado aí a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas aqui no Belém do Pará. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro episódio do nosso LajeCast. Então, olha, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!